boa semana, nós começamos o nosso Bendita Hora para todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao programa mais importante das tardes da TV brasileira, com os melhores convidados e com os melhores telespectadores. É uma honra poder entrar na sua casa mais uma semana. Lembrando a vocês, Padre Juarez e Padre Marcos estão de férias. Estou aqui cobrindo férias deles até sexta-feira. Enfim, então fique conosco, participe do nosso programa no nosso chat do YouTube. youtube.com/TV Rede Vida. Para começar, eu apresento a vocês as figuras que estarão conosco no nosso programa. São rostinhos conhecidos da nossa bancada e eu começo por ela, que pela primeira vez eu entrevisto, Maria Eugênia Cerqueira. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Não, o privilégio sempre é meu. Eu fiquei feliz de saber que você estaria no programa hoje. Eu também. E eu fiquei mais feliz ainda, deixa eu mostrar pra vocês. A Maria Eugênia me trouxe um livro, Na Balada da Vassoura. E eu já tenho. É um, olha lá, a Larissa já tem também. É um livro que ela lançou, ela sempre dá dicas de como fazer bem a limpeza da casa. Obrigado, Maria Eugênia. Obrigada a você. Maria Eugênia, ela é consultora em organização doméstica e palestrante. Mais uma vez, que bom ter você aqui no programa, viu? Amém. Bom, ela, que também já é conhecida aqui do Bendita Hora, já falou que tem o livro da Maria Eugênia e é uma figura queridíssima. Infectologista Larissa Tiberto. Bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vai ser uma honra falar com vocês de casa e com você sobre saúde. Obrigado, que bom que você está aqui. Larissa é infectologista, especialista em saúde integrativa, intestino, imunidade e emagrecimento. Ela ensina a emagrecer mantendo a imunidade. Isso é importante, hein, Larissa? Muito bom. A nossa querida psicóloga Verusca Gendov. Seja bem-vinda, doutora Verusca. É sempre uma honra estar com vocês. Que bom, que mesa linda. A honra, exatamente, mesa linda, e é honroso ter você aqui no programa. Uma honra. E ainda mais, porque quando você chegou, eu falei, nossa, a doutora Verusca sempre é animada, né? E o bom é que a mesa toda é animada. Isso mesmo. Sabe quem também? A doutora Verusca, vou reforçar, ela é especialista na área clínica em neuropsicologia. Ela ministra também cursos e palestras por todo o Brasil, dando treinamento e supervisão para psicólogos e estudantes de psicologia. E quem também é muito simpático e já estava contando para mim aqui as novidades do mundo digital é o Renato Azevedo. Seja bem-vindo, Renato. Uma honra tê-lo aqui no programa. Vai falar sobre inovação digital. Ele é arquiteto de inovação digital, especialista nessa área de inteligência artificial e atua em projetos de transformação tecnológica. O Renato vai trazer esse universo para nós, assim como cada um vai apresentar o seu universo. E para começar o nosso programa, nós vamos para o pensamento do dia na tela. São 15 horas e 14 minutos. Toda vez que você encontra bom humor numa situação difícil, é uma vitória. É mesmo, porque olha, é difícil você levar a vida, não é? A vida tem suas dificuldades. Mas quando você consegue enxergar um humor, tirar sarro de alguma coisa que acontece com vocês, faz com que aquilo seja mais fácil, né? Mais leve. Você consegue superar. E se for rir de si mesmo, melhor ainda. Melhor ainda, exatamente. Tem várias situações engraçadas como repórter, que eu me recordo, que eu tive que rir daquela situação para que eu não ficasse constrangido, né? Então, levem pra vida isso, viu? Levem com humor, levem a vida com leveza. Até porque começar a segunda-feira com humor é muito melhor. A semana foi muito mais fácil. Né? Exatamente, gratidão também. Bom, vamos começar com os assuntos do dia. Lembrando que você que nos assiste pode participar no youtube.com/TV Rede Vida. 15 horas e 15 minutos, Rodolfo. Vamos para a primeira notícia? Eu tô falando a hora porque parece que eu tô no rádio, né? É tão legal isso. A ligação silenciosa entre insônia e depressão em idosos. Ô, Verusca, é importante falar sobre isso, porque eu tava vindo pra cá e até mandei pro Rodolfo essa matéria. 100% dos idosos já têm contato com a rede social hoje em dia. E 20% deles já estão viciados. Aí, você fala de insônia e depressão. Ficam lá no celular, perdem o sono, é muito mais fácil perder sono em idoso. Sim. Qual que é o maior risco de um idoso sofrer desses dois males?
É interessante porque a cada dia a gente tem percebido um aumento muito grande e significativo de depressão em idosos por consequência do uso inadequado de redes sociais. É impressionante, mas a gente tem outros processos cognitivos, emocionais que são também prejudicados por conta da falta de sono e por conta da falta de qualidade de vida emocional. Não é à toa que, desde o ano passado, uma das palavras mais citadas no planeta é saúde mental. E quando se trata em longevidade, a gente tem que pensar que, para cuidar dessa longevidade, o nosso processo emocional, nosso sono, nossa felicidade, nós começamos o programa falando de sorrir, de pensar em coisas boas, ajudam a esticar esse processo, ajudam a você ter qualidade de vida nesse processo. Agora, o que tem me preocupado com os idosos é que, como eles ficam, em grande parte, isolados, muitas vezes, gente, é muito triste isso, eu atendo muitos idosos que às vezes ficam 1, 2, 3 anos sem ver seus filhos. Nossa, gente. Não visitam os seus idosos. Gente, nós temos responsabilidade sobre os nossos idosos do país. Eu ia falar como pode, mas existem várias pessoas que acabam negligenciando os idosos. E hoje nós temos uma substituição inadequada dessa ausência por rede social. E essa estimulação, se a gente pensar em estimulação neurológica, quanto mais você estimula, você vai produzir determinados desequilíbrios químicos no seu cérebro. Exatamente. Causando a insônia, causando vários processos digestivos, processos na pele, quedas de cabelo, entre outras questões. Porque quando o nosso corpo ele não funciona de uma forma integrada, nós acabamos tendo perdas com isso. É isso. E eu vejo, por exemplo, que a gente falava disso na semana passada, nós trouxemos esse tema aqui no programa, sobre os idosos que são escanteados. Aí, quando você falou das redes sociais, não é só você ficar mandando reels, vídeo, imagem para as pessoas idosas da sua casa sem dar atenção real, presencial. Sim. É isso que faz falta. Essa tecnologia, ela gera um processo de desumanização. Tem vários papers que tratam disso. É, porque assim, você... tem que ir lá na casa e ele vai começar a repetir as coisas. Gente, é gostoso e natural você ouvir as histórias de alguém que viveu mais que você e tem muito a ensinar. Quando a pessoa repete, é porque ela está trazendo uma memória emocional que foi muito importante para ela e pode ser para a gente. Feliz ou aprendizado, triste, né? Independente do processo. Sendo feliz ou triste, houve aprendizado. Nós amadurecemos por aquilo que aprendemos. Então, como que você perde essa oportunidade de crescer junto? Então a gente tem, isso aqui fica até um alerta, né? Para você dar atenção aos seus idosos, para conversar com as pessoas. Você acha que tem... Quer falar alguma coisa? Às vezes a gente acha que só uma ligação por vídeo já preenche. Não preenche. Não, a gente precisa... O contato físico estar lá. faz O contato físico faz a diferença. E tem mais uma outra coisa, né? O sono, ele tem uma fase que ele é reparadora. Então tem ali alguns processos, tem a melatonina, tem a fase REM. Então quando o paciente tem insônia, seja ele idoso, seja ele jovem, ele não consegue ter esse sono reparador. Então o sistema imunológico também fica enfraquecido. E a tela azul também, né? A tela azul. A tela azul, às 2 da manhã, você não corta a melatonina. Gente, como é difícil isso. E é muito fácil a gente perder o sono, né? É complicadíssimo. Você sabe que, só para concluir aqui, antes de eu dar um recado para vocês, como eu tenho vários amigos que são idosos e eles reclamam muito da ausência de conseguir dormir com excelência toda noite, sabe? Falta, talvez, paciência deles para dormir um pouco. São todos ansiosos. Mas é importante e fundamental. Foi muito bom você ter destacado essa qualidade que o sono proporciona pra gente. A carência também, né? Acho que a carência colabora muito para a insônia. Exato. As pessoas ficam pensando nas pessoas que elas gostam, na ausência dessas pessoas e também não conseguem dormir. É complicado. Mas aí eu acho que entra o exercício físico, que ajuda muito. Também ajuda. Olha, gente, vocês veem que a parte do programa que o povo mais gosta é essa. É a parte que tem café. Notícia com café flui muito mais fácil, não é? Isso é maravilhoso. O William já está aqui mandando o abraço de boa tarde dele para nós. E eu quero aqui aproveitar para agradecer o Silvonei José Protes e a Maristela que me enviaram aqui o volume 2 do livro Bento XVI, Simplesmente um Catequista. Esse é Simplesmente um Catequista. Silvonei é o locutor oficial da Voz do Papa no Brasil, me enviou esse livro, eu agradeço, um beijo para Maristela e para o Silvonei que lançou
o livro agora. Vamos para a próxima notícia? Vamos sortear a notícia. Ó, a notícia que encerra, a música que... Notícia não. A música que encerra o programa. Vamos lá. Eu tenho que falar o número. Renato é o número 1, a Maria Eugênia é o número 2, a Verusca é o 3 e a Larissa é o número 4. Vamos lá, pessoal. Número 2, Maria Eugênia. Que música encerrará o nosso programa? Maria Eugênia. Unstoppable. Como? Unstoppable. 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 Sem parada. Imparável. Manda ver. Pra gente encerrar o Bendito da Hora de hoje. O pessoal vai procurando a música e nós vamos seguindo. Quem é o cantor? Não começa com pergunta difícil. Olha, sem perguntas difíceis. Vocês procurem. Exatamente. É uma cantora. Uma cantora. Ótimo, já facilitou. Próxima notícia. Qual será o tema do nosso programa? Impacto da IA no trabalho e as leis da IA colaborativa. Eu lancei um manifesto das 11 leis da IA colaborativa. Muito bom. Uns meses atrás, derivado das 3 leis de Asimov, da robótica. Quais essas 3 leis? Conta pra gente que não sabe. A ideia é que a robótica, o robô não poderia machucar o ser humano, não poderia colocar o objetivo próprio acima da humanidade, não poderia cometer violência perante a humanidade. A última lei fala que nenhuma das leis anteriores poderiam ser subjugadas, tá? Mas eu percebi que para IA esse arcabouço ético era insuficiente. Então, qual que é o problema hoje? Hoje se fala muito nas Big Techs de IA responsável. Eu discordo porque a IA responsável presume que o ser humano foi escanteado. E eu escrevi um livro que é o Forjando Carreiras com IA, e lá eu defendo, existe um conceito de human in the loop, que é o ser humano no centro da tomada de decisão. Perfeito. Mas aí eu evoluí isso para humano no comando, né? Então, qual que é a ideia? Que a IA ela deve ser governada, mas para isso ela deve ser colaborativa. Só que para ela ser colaborativa, a inovação que deve ser responsável. E a inovação é um processo humano. A gente controla. Então, quando vocês ouvirem falar de IA responsável, fiquem sabendo que eles estão querendo tirar o ser humano do controle. Então, o que tem que ser governado é IA. Quem governa é IA? O ser humano. Então, o princípio 0 das 10 leis, eu coloquei uma lei 0, que é o primado da humanidade. Ou seja, nenhuma ação, nenhuma decisão de software, linhas de código ou produto será feito que afete a dignidade humana de alguma forma. Incrível. Então, seria basicamente um princípio para políticas públicas, por exemplo. Então, está disponível, eu coloquei em inglês e em português esse manifesto e, basicamente, eu fiz isso com uma forma de... preservar o trabalhador. Seria exatamente. Eu defendo a aumentação humana, não a sua substituição. A aumentação é o seguinte, a IA é uma ferramenta que vai ser como se fosse um assistente do ser humano, não o seu substituto. Eu posso provocar os colegas da bancada aqui, perfeito. Renato? Que eu vou aproveitar rapidinho, porque onde eu tenho tempo. Verusca, rapidamente, como é que você vê a IA na psicologia? Olha, hoje em dia tem uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente jovens, escolhendo terapeutas virtuais completamente regidos por inteligência artificial. E isso já começou a ter alguns problemas. Recentemente, teve uma das orientações que pediu que o jovem se suicidasse. Meu Deus, que risco. Então, foi muito sério. Já tem casos, tem um rascunho de um artigo que eu fiz, que você tem neuroses vindo da IA, nos Estados Unidos já, além desse problema da IA como companheira, né? Porque tem situações que a gente entende que as pessoas, às vezes, querem buscar alguma coisa muito automática, muito rápida, e muitas vezes buscam os mecanismos de inteligência artificial por conta de pressa, de ansiedade. Exato. Só que a gente precisa entender que a mão humana, a experiência humana, principalmente na área de saúde, seja ela médica, saúde mental, ela é presencial.
Não tem como tirar o contato disso. E é aquele negócio, você precisa ter olho no olho da pessoa. Sim, agora tem as suas importâncias, talvez para validação de testes, talvez para aplicação de algumas coisas, mas quando se trata de diagnóstico, tratamento e acompanhamento, tirar a presença, tirar o contato. A telemedicina, você entende que ela é uso parcial, então? Parcial, porque você entrou com a telemedicina num momento de muita crise no mundo. Aí você não tinha muita opção. Agora, quando se trata hoje dessa possibilidade de diagnóstico e tratamento, tem que ser presencial. Larissa, rapidinho, você, telemedicina, como é que você vê isso? É um avanço, principalmente após o Covid, só que a inteligência artificial, ela deve ser muito utilizada com muita calma, porque muita gente vai se automedicando e a inteligência artificial, ela não é como um médico. E não existe verdades absolutas. Então, a gente precisa do olhar clínico do médico. Cada caso é um caso, né? A IA ela é muito boa para levantar hipóteses. Só que quem é o papel de validar é o profissional especialista médico. Inclusive, ele é capaz de aprofundar. Da Maria Eugênia eu nem vou falar, porque todo mundo em casa queria algum robô para fazer todas as limpezas, né? Não vou nem... Concordo. Concorda, não é? Totalmente. Muito bem. Bom saber que a gente tem notícia aqui agora no nosso programa com os nossos cafés. Como reduzir os custos do supermercado sem cortar o que importa? Difícil, hein, Maria Eugênia? Ou é difícil, mas não é impossível. Não, é absolutamente possível. Né? E louvável. Porque você tem um monte de coisas onde gastar seu dinheiro divertidas do que no supermercado. Exatamente. Perfeito? E então, a primeira coisa, faça listas. Não pode chegar no mercado sem nada? Não. E tem, agora, pede a inteligência artificial que vai anotando. A Alexa, tá faltando assim. Alexa, quando você chega no supermercado, a Alexa tá buzinando no teu ouvido o que está faltando. E depois, organize sua geladeira e seus mantimentos antes de ir para o supermercado. Você vai fazer uma compra grande, vê o que você tem, porque a gente esquece. Não, vou comprar café, eu sempre uso. Puxa, mas tem 4 pacotes ainda lá, né? Validade. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Não é first in, first Larissa out. quer saber algo. Larissa que tem pergunta. Vai, Larissa. Exatamente. Uma coisa, assim, muito importante que me sabota na hora de ir no mercado é ir ao mercado com fome. Não pode. Não Isso pode. Mesmo. Você acaba comprando. Acaba comprando coisa que não tem valor nutricional, só vai engordar. Então, para organizar a dieta e as contas, não vá ao supermercado com fome. Muitos supermercados, eles têm na sua composição administrativa psicólogos e profissionais de marketing que sabem usar a cor, o lugar da prateleira, para estimular você a sentir vontade de comprar, sentir fome. Várias vezes eu atendia pessoas que compravam por quantidades exageradas porque eram estimulados a isso. Compravam lá 3 potes de ketchup por preço de um, mas usa ketchup? Não. Mas e tem um negócio, ofertas. Sim. Isso chama atenção. Tá oferta. Que nem sempre é oferta, né? Só usa o nome. Mas às vezes está até barato. Mas você não vai consumir. Você já tem. Por que você vai aproveitar a oferta? Tem gente que compra um monte de coisas com prazo de validade perto de vencer, perde tudo. E tem que pensar o seguinte, a minha tendência pessoal agora é comprar sempre embalagens maiores. Sim, é mais legal. Porque você está pagando menos embalagem. Mas sabe que nem sempre é assim. Nem sempre compensa, né? Então, leva o teu celularzinho, faz conta. Né? Porque eu já cheguei a comprar vários embalagenzinhas de detergente que era mais barato do que naquele momento de comprar 5 litros. Marca própria, às vezes, também, né? Marcas brancas ajuda muito. Por quê? Porque o supermercado, ele compra de fabricantes conhecidos e que têm tradição. Mas, então, por que é mais barato? Porque eles não gastam em propaganda. É marca própria, né? Quer dizer, o fabricante embala para eles, o fabricante não precisa fazer propaganda
e pagar para estar no supermercado, consequentemente, o preço final cai. Eu vou aproveitar e dar uma dica. Tem uma dica importantíssima, gente. Quando vocês estiverem dentro de um comércio, seja qual for, supermercado, loja, fiquem atentos à música do ambiente. Tem músicas que são hipnóticas, tem músicas que movimentam o seu processo neurológico e você está todo lá animado comprando e você não está raciocinando. Cuidado com as músicas que podem tirar você do seu foco e você deixar de comprar aquilo que precisa e comprar o que não precisa. Loja de roupa também faz isso, né? Perto do Natal, começa aquelas músicas de Natal, as pessoas ficam tudo hipnotizadas, é impressionante. Tem feromônios no ambiente também. Tem a neuromarketing tem muito disso. Tem muito disso. Essência, fragrância. 2 supermercados que eu vou e fico relaxado ouvindo as musiquinhas que eles tocam. Eu queria até playlist deles. Pedir aqui pra ver se eles me mandam, porque é uma playlist bem feita. Você acaba ficando lá mais tempo. É lógico, temperatura boa. Bom, vamos lá. Último conselho, desculpa. Outro conselho. O último conselho é a gente fazer a conta do produto por ml. Então, às vezes o produto maior, ele não está compensando. Então, sempre olhar, nossa, o que está compensando aqui? Fazer o produto por ml. Eu gostei dessas dicas aqui, eu vou aplicar, principalmente da lista, tá? Alguns supermercados pequenos também é vantagem você pagar por Pix ou dinheiro, porque tem abatimento. Não leve crianças, evita levar criança, principalmente na Páscoa, gente. Não leve crianças para o mercado. Em 3 supermercados para pesquisar preço, mas às vezes você pode pagar um pouquinho mais caro em algo mais perto, porque você economiza no transporte. No transporte, estacionamento. Porque às vezes R$1 você gasta R$6 de combustível para economizar R$2 no produto. Isso mesmo. Esquece da distância que você... Todo mundo aqui é muquirana, hein? Nossa! Todo mundo descobriu um ponto. Nós só não deixamos ninguém nos manipular. Exatamente. Eu vou ter que passar... Eu queria falar de compra aqui o dia inteiro. Vamos para a próxima notícia. Eu sou um consumista com controle, tá, gente? Herpes zoster tem um aumento exponencial em 5 anos no interior de São Paulo. Doença da modernidade, diz infectologista. Da catapora, né? O que é herpes zoster, Larissa? Antes de você começar, o Álvaro está mandando um abraço dizendo que você é competente e acho que ele é seu paciente porque você ajudou ele. Tá bom? Pronto. Álvaro, um beijo, muito obrigada. Estou feliz que você está aqui com a gente. E olha só, a herpes simples, ela é diferente da herpes zoster, tá? A herpes zoster, ela vem do vírus da catapora. E ela é ela ama os nossos neurônios, né? Então, o que ela faz? Ela fica escondidinha ali nos nossos nervos. Por anos e anos, quando o nosso sistema imunológico ele está desajustado, desregulado, ela aparece. Pode ser por deficiência de vitamina D, deficiência de B12, deficiência de ferro, um estresse físico ou estresse emocional. Lembrando que nosso corpo ele não entende a diferença do estresse físico do estresse emocional. Para ele é tudo estresse. Sim, se eu briguei com meu esposo, meu namorado, a minha mulher, o meu chefe, ele não sabe a diferença disso para um estresse, por exemplo, de eu estar fugindo de um boi no meio do pasto, ou se eu estou com uma super febre, ele não entende. Ele vai lá e ele dispara algumas adrenalina, noradrenalina, cortisol, alguns leucócitos, linfócitos. E se a gente estiver estressado cronicamente, ele vai dispensando essa inflamação, né? Esses anti-inflamatórios do nosso próprio organismo. Então, ele vai dispensando, chega uma hora que nosso sistema imunológico está sem defesa. E aí, a gente não consegue se defender. E aí, tem gente que aparece herpes zoster, tem gente que aparece a candidíase, tem gente que aparece herpes simples. Então, essa herpes zoster, ela é passada através de gotículas, que é como se passa a catapora, tá? E se a pessoa já tiver catapora... Faz tempo que eu não ouço falar de catapora, Larissa. Pois é. Acabou a catapora? Ainda tem? Não, ainda tem catapora. Lá em Nova Dependência, o povo tinha uma catapora. Né? Hoje em dia, ninguém tem mais. E aliás, né, por exemplo, eu já tive catapora. Tem uma pessoa com herpes zoster do meu lado, ela não vai me passar. Então, aumentou o herpes em 5 anos por conta de vários fatores. Primeiro,
estresse, ansiedade, depressão, a questão de não dormir bem, a questão de ficar aí nas redes sociais, a questão do mercado, que as coisas estão cada vez mais caras, né? Os boletos. Então, isso causa uma ansiedade, isso causa um estresse cognitivo, e isso é deletério para o nosso sistema imunológico. Então, primeiro, estilo de vida. Deficiência de vitaminas também, né? Idade. Idoso é muito suscetível a ter herpes zoster. Quem tem doenças crônicas também, como diabetes, também é suscetível a ter a herpes. Como que cura uma crise de herpes zoster, Larissa? Como controla, né? Como controla? Curar não tem como, porque ela entra em remissão, fica ali presinha nos gânglios nervosos e pronto. Então, você basicamente tem que controlar doença de base, se você tiver alguma, por exemplo, uma diabetes. Você tem que também controlar as suas vitaminas. Gente, vitamina C, vitamina D de dado e vitamina B12 essencial para você manter uma boa imunidade para controlar essas crises, principalmente virais, tá? Virais que eu digo, tanto herpes zoster, herpes simples, quanto gripe, covid. Então, é a base, né? E uma outra coisa, tem a vacina contra a herpes zoster. Todo mundo que faz 60 anos, eu já indico fazer a vacina. Ela tem na rede privada. Tá? Mas ela é essencial. Por quê, gente? Quando a herpes zoster, ela dá em face, ela pode preceder AVC, acidente vascular cerebral. Perigosíssimo, então. Também, se for interno do nariz, se for próximo à área dos olhos, né? Se for aqui no conduto auditivo, ela pode sim dar uma meningite herpética. Tem uma pomada também, eu já passei. Que dói toda a vida, né? Eu escuto. Dói porque como ela gosta dos nossos nervos, dos nossos gânglios, né? O que ela faz? Ela acompanha todo o trajeto do nervo. Então, tem para controle, quando você está com a crise, tem os antivirais, que é o aciclovir, ganciclovir, fanciclovir. E uma dica melhor do que a pomadinha do aciclovir percebeu que tá uma bolinha. Quem tem crise de herpes, tanto simples quanto zoster, já sabe que vai dar. Então, faz o quê? Percebeu que tá ali doloridinho, coçandinho? Gelo. Olha só. Muito mais eficiente que a própria pomada do aciclovir. Ô Larissa, por exemplo, agora chegando na época do carnaval, o pessoal tem que se cuidar por essa questão para não pegar herpes zoster também ou não? A questão do carnaval é mais fácil pegar a herpes simples, que é a herpes do beijo, a herpes de namorar, né? Do contato mesmo. E a herpes zoster, ela é contato respiratório. Então, assim como pega uma gripe pode pegar metrô, então. Metrô, transporte. Nossa, cuidado, gente. Vamos se cuidar. Mas só pega herpes zoster quem nunca teve catapora. Nunca teve catapora. Aquela máscara protege ou não? Protege. Mas se você tomou a vacina da catapora, você já teve catapora. Muito bem. Tem mais notícia agora, vamos para o próximo tema do nosso programa, depois de aprender sobre herpes zoster. Nome difícil, né? Herpes zoster. Banalização das doenças mentais dificulta diagnóstico e tratamento. Apesar das pessoas já não considerarem mais, não tanto, que ir ao psicólogo é coisa de doido, as pessoas agora têm tratado isso com uma banalização. Tá. E é um problema, porque isso acaba criando um novo problema. Antes era de ser taxado como doido. Hoje é porque, tá com graça. Uma das grandes questões que a gente, não só eu, mas todos os profissionais da área sentem ultimamente, é que as pessoas, elas sentem um sintoma, e elas já se colocam como alguém que tem DH, alguém que tem autismo, alguém que tem algum toque, por conta de um sintoma. E na saúde mental não funciona assim. Do mesmo jeito, independente do que aconteça, é necessário um conjunto de sintomas, um conjunto de avaliações de comportamento, de análises daquele tipo de ação que você tem. Não pode simplesmente, por conta de uma situação, você achar ou se autodenominar que tem uma determinada dificuldade, seja ela qual for. E o mais interessante, e é bacana isso que você falou dos prejuízos, que quando a gente vem atender, o prejuízo já é gigante.
porque as pessoas já desvirtuaram o processo. Eu vivenciei várias vezes em clínica, quando a gente faz um diagnóstico, e peraí, não, você não tem TDAH. Mas como assim? O que eu vou explicar na escola? O que eu vou explicar para os meus pais? Como que... Não, isso está errado. Gente, peraí. Não é porque você acreditou em algo por conta de uma situação que eu vou dizer que você tem uma deficiência, seja ela qual for. Uma dificuldade, seja ela qual for. Diagnóstico tardio. Então... E TDAH E tanto tardio também. Então, Bacana isso que você está falando. Hoje, por conta dos receios da banalização, muita gente acaba não procurando. E aí, quando vem levantar, já tem um processo tardio. Os 30 anos de idade que eu tive o diagnóstico. Mas eu não parava em alguns trabalhos e tal. Mas Deixa eu você sabe fazer uma uma coisa que eu pergunta, tenho Verusca. brigado muito, até, sim, desculpa, eu já... Imagina. A gente precisa urgente ter uma avaliação de saúde mental na infância. Exato. Urgente, eu ia porque perguntar sobre a avaliação. todo o futuro dessa criança pode ser prejudicado, o desenvolvimento dela pode ser prejudicado por não ter sido feita uma avaliação no momento que ela precisava verificar. Acho que uma avaliação de visão, de audição e de saúde mental mudaria o futuro de muita gente. Você imagina, se ele tivesse na primeira semana de aula feito um diagnóstico, não ficaria 30 anos para descobrir um diagnóstico. Percebe a diferença? Geralmente o pessoal fala assim, ele é isolado. Ele Quieto. é um lobo Misântro. Lobo solitário, né? É um lobo solitário. Desculpe. Né? Não interage com os outros e tal. Eu ia falar o seguinte, às vezes tem aqueles vídeos de redes sociais que falam, se você tem isso, você tem isso. Você tem isso, você tem ansiedade. Não é uma lista de supermercado. Não é assim, gente. Não é Você vai assim. ticando. Cada caso é um caso, não é? Exatamente. Na área da IA, tem uma área que você tem as árvores de decisão, isso é um princípio derivado disso, mas a aplicação disso tem que ser condicionado Sabe ao o que contexto. é triste né? nisso? A fala dele foi incrível, porque o que a gente percebe? As pessoas, para ter visualização, para receber dinheiro da rede social, vai lá para a IA, pega meia dúzia de situações e começa a colocar como aquilo fosse regra. E esquece da nossa individualidade, da nossa particularidade, do nosso jeito individual de ser. E encaixar tudo isso na cultura, na nossa história, na nossa vida e também nos manuais. Não é só manual. É interessante para hipóteses. Sim. Então, de repente, se você fala assim, a pessoa pesquisava no Google e tal, e você chega para o clínico e fala, olha, eu acho que de repente isso aqui pode ser algo Sabe o que tem acontecido muito? É impressionante. Toda semana aparece 4, 5 casos. Crianças que vêm com a queixa de TDAH ou de autismo e quando a gente vai verificar, ela tem um problema no processamento auditivo. Nossa! E, de repente, a falta de diagnóstico com um diagnóstico errado compromete completamente. Então, às vezes ela até escuta, mas ela não interpreta. Até superdotação, às vezes. Sabe? Crianças que vêm com queixa de retardo e ela é superdotada. Sim. É mais comum do que a gente imagina. Esse tema é muito No Instagram importante. tem vários profissionais. Às que vezes trabalham não com isso. escuta, não enxerga bem. E aí você tá falando, a pessoa não tá entendendo. E o que a Verusca falou é importante, gente. Cada caso é um caso. Agora vamos continuar nesse programa bom aqui que nós estamos. O pessoal, a gente sai, eles tiram foto sem o apresentador. Eles conversam com o apresentador, eles tomam um café sem o apresentador. Enquanto isso, o William tá aqui mandando um monte de mensagem, que é o nosso telespectador assíduo, que participa do nosso chat no YouTube. Tem mais uma notícia e essa é sobre IA. IA e metodologias ágeis na transformação da gestão de projetos. Renato, isso é legal, porque isso então quer dizer que a IA colabora na agilidade de novos projetos, é isso? Isso. Eu tenho um livro que é o Forjando Carreiras com IA, né? Que basicamente eu falo de como a pessoa se prepara para poder trabalhar com a IA como aliada, não como adversária. Mas na gestão de projetos, inclusive eu tenho uma formação que é o gestor de IA transformador. Da outra vez que eu estive aqui, tinha sido divulgado até o site, que é o gestordeia.com.br. Só que, basicamente, quando você trabalha a IA em projetos, você está basicamente tentando incorporar... Vamos imaginar uma clínica médica, para a gente poder entender o universo das pessoas que estão aqui. Então, se eu for um gestor de IA dentro de uma organização médica ou farmacológica ou que trabalha com a área da saúde, eu vou identificar, por exemplo, um projeto de telemedicina. Então, eu vou ver como eu vou aplicar a IA para fazer, de repente, um diagnóstico ou uma identificação de sinais que me levem a uma possível, não conclusão, mas como se fosse eu tenho diferentes thresholds, né, que é uma palavra em inglês para limiares, né? Então, depende de qual limiar, eu vou poder disparar um alerta, eu vou comunicar uma equipe de
de profissionais de saúde. Então, o gestor de IA, ele vai analisar o contexto do problema, ele vai analisar como parametrizar, ou seja, quais são as regras de ativação por exemplo, se acontecer A, faça B e desse B dispare uma ação C. Então, assim, basicamente eu tenho que trabalhar com um comitê de ética, então eu tenho que estabelecer um comitê interdisciplinar com profissionais da área da saúde, por exemplo. Qual que é o problema hoje? O profissional de inteligência, que trabalha com inteligência artificial, o gestor de IA, ele entende da técnica. Só que a técnica aplicada no contexto, eu preciso do especialista. Aquele do conhecimento. Traduzir aquilo para a população em geral, é isso? Ou não? Não só, na verdade, eu estou falando em termos de produto. Ah, tá. Então, em termos de produto, por exemplo, o profissional de inteligência artificial, ele entende da técnica matemática aplicada para poder gerar um resultado dentro de um contexto científico específico. Então, se eu estou falando de detecção de um diagnóstico psicológico ou médico, ele vai precisar trabalhar pareado junto com o profissional médico, junto com o profissional psicológico, num comitê onde as decisões de parametrização serão realizadas e o programador, o desenvolvedor de software, tudo, eles vão pegar essas parametrizações e incorporar dentro do software. Renato, você acha que a IA chegou para ficar em todas as profissões? Sim, isso assusta muito as pessoas. Muito, eu fico preocupado. Por isso que inclusive eu trabalho com o conceito, né, do futuro do trabalho. A ideia do manifesto que eu tinha falado na notícia anterior foi para essa transição ser com o menor efeito possível socialmente, ok? Mas no futuro do trabalho, a gente vai ter parceiros de trabalho que são sistemas inteligentes de IA. Então, o futuro, nos próximos 5 anos, é a gente ter, basicamente, nossos estagiários serem IA. E isso traz um problema para os profissionais júniores, que tem muita gente não contratando profissionais júniores, por exemplo, na área de advocacia. Para deixar para a inteligência artificial. Tem muito debate nos Estados Unidos e em outros países que reduziu-se a contratação de profissionais júniores. E isso é um problema porque você não está formando a próxima geração. Não vai ter sênior. Se Pula não forma o júnior, não vai ter sênior, gente. Exato. Então, qual que é o desafio? É conscientizar os gestores, os donos de negócio, que a IA não é só um ganho de curto prazo. Se você não investir socialmente na passagem de bastão de uma geração para outra, por isso que eu defendo a questão ética. O maior papel do gestor de IA é a parte que ele pode colaborar eticamente, porque em cada decisão de produto que ele vai fazer, ele vai poder falar, isso aqui está excluindo alguém ou não. Então, quando eu vou fazer uma automação, em vez de fazer uma automação 100%, que a gente chama de automação total, eu posso fazer uma automação parcial, que vai ter um ser humano no meio. Por quê? Porque se você eliminar o seu mercado consumidor, não vai ter a engrenagem da economia não vai girar e a gente vai ficar basicamente submetido aos donos de Big Techs e os bilionários. Até a inteligência artificial descobrir como tirar atestado médico. Aí vocês vão ver que todo mundo vai querer os outros profissionais, porque imagina a IA dando atestado. Hoje eu não venho, acabou a energia. Vamos lá, era uma piada, péssima. Vamos lá, próxima notícia, Rodolfo. Nós estamos rindo do péssimo, porque era péssimo. Era péssima mesmo. Já falaram pra mim, não faça piada, você não sabe. É pior que as minhas. Eles entenderam. Os benefícios da corrida para a saúde física e mental das mulheres. Eu você acho que é gente... corredora, ali bem. a frase não está bem colocada. A saúde física e mental das pessoas. No geral. No geral, independente de Quando mulheres... você começou a correr? Eu comecei a correr com 50 anos. Eu fumava muito. Ou seja, ontem, né? No ano passado ela começou. Aí eu fiquei muito mal e me disseram que eu tinha que largar o cigarro, eu larguei o cigarro e dizem que você não, agora com a psicóloga, você não abandona um vício, você adquire outro. Eu perdi o vício do cigarro e ganhei o vício da corrida. Muito melhor, né? Muito melhor. Mas nós abordamos aqui, por exemplo, a saúde mental de idosos. Com o exercício físico, eu não vou defender só a corrida, porque eu tenho uma filha médica que diz tudo você acha que se resolve com corrida. Para mim, sim. Mas tem não coisa é... que é bom correr mesmo, viu? Isso. Mas é o esporte, de modo geral, né? O esporte agrega. O esporte te traz novos conhecimentos.
O filho pode não te ligar, ou a família, cada um tem sua preocupação, a sua atividade. A gente, como idoso, você tem que respeitar que você já passou por aquela fase. Você já teve filho em colégio e trabalho e isso tudo. Não vamos cobrar dos jovens. Legal esse ponto de vista. Bom. Uma assistência. Vamos adquirir independência. Você vai dormir melhor. Mas eu não gosto de correr. Mas você gosta de dançar? Você gosta de natação? Você gosta de ciclismo? De qualquer atividade. O importante, levanta o traseiro do sofá. Levanta-te e anda. Muito bem. Isso é bom. E você vai ter ossos mais fortes. Verdade. De que velho acaba? A principal, queda. Porque não tem músculo. Perfeito? A panturrilha, né? Que eles falam que é o segundo coração. Segundo coração. E uma outra coisa, quando você faz atividade física, você faz impacto ali no osso, ele fica mais forte. Então, para o idoso, a atividade física é essencial. Osteoporose. Osteoporose. Então, hipertensão. Precisa de músculo o idoso para ele se sustentar. E aí que entra a creatina, o Pep Strong e o treino. Lógico. Melhora a imunidade também, né? Melhora o sistema imunológico. Bom humor. E a parte social também, Né? Para evitar a Você solidão. corre sozinho ou em grupo? Eu corro com um cachorro. Mas eu tenho um grupo de orientação, porque isso eu acho tem os treinadores. primordial. E não adianta ir. Isso. Né? Você tem que ter uma pessoa que olhe você, te analise e te oriente. Senão vai lesionar e vai acabar com o objetivo. E tem toda uma questão de saúde Posso também. fazer uma Ele observação treina. sobre a IA nesse contexto? A IA está sendo um substituto barato para as relações humanas. Exatamente. Às vezes ineficaz. E uma outra coisa, se tiver solteiro ou solteira, né, tiver viúvo, em vez de ir pro baile, vai correr de meia azul, né, que eu tô sabendo que a meia azul é o código. Agora é a meia azul. Meia azul, se tiver solteiro, É o Tinder. é o Tinder. Corredores. E agora na internet você só ouve falar em Note, né? É Note. Note. New Older Living Trend. A nova tendência do velho. Gente, olha aqui. Olha o só. Eugênio está nos dando uma aula aqui, Vai viu? dar um bom corte. Você vê, um ótimo corte isso. Agora, a doutora Larissa tem mais coisas para orientar-nos aqui. E na próxima notícia, vamos lá. A relação do intestino com o sistema imunológico. Ô, Larissa, eu já ouvi dizer que o intestino, ele meio que é o segundo comandante do corpo da gente, né? Isso. Se você que está aí em casa acha que o intestino só faz merda, você tá falando mais do que ele. Hoje tá pra ser nossa pura, né? Abraço pro Carlos Alberto, né? Que vai levar nós todos pra lá. Mas antigamente achava que o intestino era apenas um órgão excretor. Hoje ele é neuro, endócrino e imunológico. Ele, de fato, é o nosso segundo cérebro. Se a gente for pensar de verdade, a gente só está vivo porque a gente come. Exato. E a comida vai para onde? Para o intestino, para ela ser metabolizada, digerida. E lá, as proteínas, as vitaminas, os sais minerais são distribuídos para o cérebro, para o músculo, para o cabelo, para a pele, para a unha. Então, você pode comer legal. Mas se seu intestino não está absorvendo, não vai adiantar nada. Você vai ter uma síndrome absortiva e não vai estar nutrido. Né? Desbiose, vai ter desbiose, vai ter SIBO, inflamação no sistema digestivo, né? Então, vai ter emagrecimento, flatos, constipação ou diarreia. O que acontece? O nosso intestino, ele é responsável por vários hormônios. Por exemplo, a melatonina do sono, a serotonina, que é o hormônio da felicidade. 90% da nossa serotonina vem do intestino e não daqui. 90%? Nossa, eu gostei muito da sua cara. 90%. Gente, 90% do intestino. Carlos Alberto, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. O quê? Para poder ter uma qualidade de vida melhor, assim, a serotonina melhorar. Isso tem alguma coisa específica? Tem, claro. Lá, hoje, no consultório, eu faço teste de microbioma intestinal. Ele é um sequenciamento genético de todos os bichinhos que tem lá no seu intestino. É o exame de cocô.
E aí a gente sabe exatamente quais são as bactérias boas que estão faltando, quais são as bactérias ruins que estão em excesso. E aí, basicamente, a gente tira as bactérias ruins, devolve aquela estabilidade para o intestino, a saúde para o intestino e depois coloca as bactérias boas. Isso tem impacto no Alzheimer, na demência. Várias pessoas com autismo também já melhoraram clinicamente só de melhorar o intestino. Lactobacilos, o papel dos lactobacilos. Os lactobacilos são esses bichinhos bons, né? Do bioma. Então, o nosso intestino, ele é assim uma floresta mesmo. Então, tem um microbioma extremamente diverso. A gente tem trilhões de bactérias que vivem ali em equilíbrio. E isso, tem pessoas que querem emagrecer e o microbioma trava o emagrecimento. Então, a gente tem muitas coisas para estudar no intestino. Inclusive, as emoções, né, tá muito ligado com o intestino. Olha, antigamente falavam assim, fulano tá enfesado, para falar que ele tá muito bravo. Gente, enfesado é cheio de fezes. Olha. Se ele tá cheio de fezes, o intestino não tá trabalhando. Ele tá nervoso. Então, o que acontece? Não tá produzindo serotonina. Então, ele tá nervoso. Intoxicado. Mas que programa bom esse, viu? Eu acho que eu não tive, desde essa temporada que estou aqui, tantos participantes que participaram do programa nos temas diversos. Eu fiquei muito feliz. E fiquei feliz com a participação de vocês também. Le musique, por favor. Vai, música, para encerrar o programa, que acabou. Vocês acharam que é bom? Tudo que é bom dura pouco. Esse só dura 1 hora. Acharam imparável? Imparável. É isso mesmo? Lógica. Música de corrida. Música de... A gente tem que correr que tem o próximo programa. Muito obrigado para vocês, doutora Larissa Tiberto. Um abraço. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vocês podem me seguir nas redes sociais. DRA Larissa Tiberto. E o @Medcast. Doutora Verusca, psicóloga, muito obrigado, viu, Verusca? Eu que agradeço. E quem puder me segue lá também. Eu vou fazer uma reunião incrível agora em março e vai ser gratuita. @doutora Verusca com K. E a Maria Eugênia, obrigado, viu? Uma honra ter você aqui, Maria Eugênia. O privilégio é meu. Correr, eu acho que eu não vou correr, mas a caminhada eu continuo, pode ser? Lógico. Ótimo. @Maria Eugênia Cerqueira, vamos segui-la. Renato, agora eu vou olhar para IA melhor, viu? Com bons olhos. Ok. @Renato AZSA. Pode olhar meu site também, é ogestordeA.com.br ou me sigam no LinkedIn também, eu tenho minhas newsletters lá. Muito bom. Acompanhar. Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou o Bendita Hora. Amanhã eu tô aqui de volta, 3h10 da tarde. Boa tarde, ótima semana.